Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira o advogado Marcos Tavares Leite comentando sobre os prazos para as empresas migrarem para o E-Social, sistema informatizado de prestação de informações. O economista Roberto Luiz Troster analisando a nova norma do Banco Central que determinou um limite máximo de 8% ao mês para os juros cobrados no cheque especial. O consultor Sebastião Oliveira dando dicas para os empresários se organizarem e planejarem bem o ano de 2020, além de dicas e curiosidades. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o médico otorrinolaringologista Dr. Jamal Azan, que falou sobre o calor e suas consequências para a saúde. Fique conosco. No final de dezembro de 2019, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho editou uma portaria já definindo um novo calendário de adesão de migração de dados das empresas para o E-Social. O E-Social, que já vem desde 2015 e consolida, reúne nesse instrumento vários dados das empresas, dos seus trabalhadores, de folha de salários. Houve um escalonamento, um calendário para essa migração e adesão, colocando em primeiro lugar as grandes empresas, assim consideradas um faturamento anual superior a 78 milhões de reais. Então elas deveriam já todas estar adequadas no ano passado. Em janeiro agora, as empresas com faturamento inferior a 78 milhões de reais, excluindo as micro e pequenas empresas optantes do Simples, também já devem estar adequadas e migrando, portanto, os dados periódicos, não periódicos, de folha de pagamento para o E-Social. Em relação às micro e pequenas empresas optantes do Simples, esse prazo é um pouco mais longo. Embora elas já possam e devam ir se adequando e migrando os seus dados para o E-Social, o termo final, o prazo final para a conclusão dessa migração vai depender do final do CNPJ das empresas e vai esse termo final, portanto, de setembro a novembro de 2020. É importante lembrar, portanto, que o E-Social vai abranger todas as empresas, não importa o porte ou o tipo de atividade, inclusive atividades sem fins lucrativos, ou seja, as associações sem fins econômicos ou lucrativos, e mesmo entidades do governo, federal, estadual e municipal, deverão também migrar e adequar seus dados ao E-Social. O E-Social busca uma simplificação das informações fiscais e informações dos trabalhadores de folha de pagamento, simplificando e consolidando num meio digital, eliminando papelada, eliminando maior burocracia e outros 15 documentos, portanto, que as empresas já eram obrigadas a prestar de informações para a Secretaria da Receita Federal, Secretaria do Trabalho e Previdência. Agora, nesta migração final, as empresas poderão colocar e promover, portanto, o recolhimento previdenciário, inclusive do fundo de garantia, mais uma certa agilização em relação a isso. O governo pretende ainda tornar a ferramenta mais simples e mais fácil de manipular. É importante aqui colocar, principalmente, que as empresas micro e pequenas, não optantes do Simples, já deveriam estar adequadas nesse mês de janeiro. Essa sistemática simplifica, mas quem não se adequar estará sujeito a penalidades previstas na lei. Além do que, poderá gerar prejuízo ainda ao próprio trabalhador que não terá ou terá maior dificuldade a acesso a benefícios previdenciários. E isso também poderá gerar mais um prejuízo à empresa caso venha se constatar um dano material ou mesmo um dano moral a esse trabalhador. Portanto, é importante desde já, ir se adequando, se preparando e realizando as migrações. Quem tiver oportunidade de já estar adequado e já fazer toda essa migração, muito melhor. Mas fique atento aos prazos para que não haja prejuízo do ponto de vista tributário, fiscal e mesmo em relação ao trabalhador e evitar outras demandas e fiscalizações. Essa é a função do Simp, entre tantas outras. Orientar e esclarecer o empreendedor, o empresário da micro e da pequena empresa para que ele se mantenha regular, formal, gerando emprego e renda.
O solo sagrado é um daqueles passeios que fazem qualquer um se encantar pelas belezas da natureza, sendo um dos maiores espaços para contemplação e meditação existentes no Brasil. O local foi construído em 1945 com mais de 300 mil metros quadrados, possuindo jardins de paisagismo, cachoeiras artificiais, árvores e espaço para caminhada. Tudo isso às margens da represa de Guarapiranga, uma das maiores represas da capital. As visitas ocorrem apenas na quarta semana do mês e não é preciso fazer agendamento. O solo sagrado fica situado na Avenida Professor Hermann von Lering, número 6567, em Parelheiros. Visite! O Banco Central colocou uma resolução que entrou em vigor agora dia 6. Limita o cheque especial a 8% ao mês. Primeiro, tem várias distorções na norma. Por que você fala taxa Selic ano, taxa cheque especial mês? Quer dizer, ou é taxa ano para todo mundo, ou é taxa mês para todo mundo. Você mede as coisas de um jeito só. Segundo, esse 8% não diz se é com IOF ou sem IOF. Porque se for com IOF, dependendo do prazo, a taxa tem que variar. Isso também já mostra outra distorção grande, que é você não sabe quanto que é a tributação de uma operação, depende do número de dias. Se forem 30 dias, esses 8%, que são 150%, viram 170%, números redondos. Se forem 10 dias, esse número vira mais de 190% ao ano. Quer dizer, o banco vai mudar a taxa, vai ser os 8% mais o IOF. Quer dizer, já mostra. Segundo, não fala se são dias úteis ou são dias corridos. Além desse problema, dessas que ilustram as distorções do sistema, tem mais 3 pontos importantes. O primeiro, que tabelamentos se funcionam ou não funcionam. Quer dizer, não é que todo o tabelamento funciona, e isso a literatura está cheia de casos. Todavia, algumas restrições são necessárias. Por exemplo, em 2005, o consignado era uma bagunça, vários tipos de apresentar taxas, tiravam muito da renda dos aposentados. Aí o que foi feito? Uma norma que tabelou o juro, colocou um limite no prazo e colocou um limite ao comprometimento da renda. O resultado foi bom para o sistema financeiro. Criou uma fonte de empréstimo segura e conveniente para os aposentados. Foi o primeiro passo na direção correta esse tabelamento, mas precisa ser aprimorado e outras coisas têm que ser mais bem regulamentadas de maneira a fomentar a competição mais saudável no sistema financeiro. É isso. Estamos em 2020. Para quem passou pelas dificuldades inteiras de 2018 e 2019, 2020 parece que vai ser um ano um pouco melhor. Tendências de crescimento, algumas dificuldades econômicas que tivemos no passado já não temos mais, enfim, é um ano para você fazer acontecer. A primeira dica que eu daria para você, para de fato fazer sua empresa acontecer em 2020, significa você planejar as suas metas, aquilo que você quer alcançar. Se você tem uma equipe de vendas que atua em nível nacional, é importante que você tenha metas nacionais, então as vendas que você quer atingir em todo o Brasil ou em todas as regiões que você atua, mas ao mesmo tempo que você tenha metas específicas, por exemplo, meta por determinado estado, meta por determinada cidade, meta por vendedor, meta por produto ou por linha de produtos e por aí vai. O segundo ponto parece óbvio, mas tenha ações claras para atingir esses objetivos. Eu digo parecem óbvias porque muitas vezes as empresas definem números absolutamente fantásticos, mas não definem claramente como vão atingir esses números. De preferência, peça para as pessoas que vão executar essas ações a serem colocadas em prática, para que elas definam essas ações, ou pelo menos para que elas participem da definição dessas ações. Isso certamente vai fazer com que elas se engajem mais, que elas comprem a ideia daquilo que precisa ser feito e realmente coloquem em prática. Claro, não espere que simplesmente as pessoas definam essas ações,
Faça junto com elas. Direcione essas ações. Sem dúvida nenhuma, o seu 2020 vai ser muito melhor que 2019 e certamente melhor que 2018. É fazer 2020 acontecer. Grande ano para todos vocês. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Jamal Azan. Ele é otorrinolaringologista. É um prazer tê-lo conosco. É uma honra para mim, Cury, e todos os que estão nos ouvindo. Muito obrigado. E o senhor milita na área há vários anos. 33 anos de otorrinolaringologia. 33 anos, coisa boa. Agora, vamos falar um pouquinho da globalização e os seus efeitos na otorrinolaringologia. Nos dê alguns exemplos de problemas que a globalização traz quando se fala em meio ambiente e saúde. A evolução da tecnologia, a evolução da grande indústria tem produzido cada vez mais poluentes. Mas os poluentes, agora como nas redes sociais, são compartilhados. Ou seja, nós sabemos que cientificamente 25% da poluição atmosférica de Los Angeles vem lá da China, atravessa o oceano, através de correntes de vento que transmitem essa poluição, levando a problemas respiratórios de pessoas que mal sabem por que elas sofrem disso. E no Brasil? No Brasil tivemos recentemente, em São Paulo, na zona sul do Brasil, as correntes de ar que trouxeram a poluição da queimada da Amazônia, milhares de quilômetros viajando, fazendo com que um dos dias ficasse até escuro. E isso levou a inúmeras pessoas terem crises respiratórias, desde crises mais simples, como irritação nos olhos, no nariz, na garganta, até crises alérgicas, crises de asma e muitos até com pneumonia. Agora, isso para no dia seguinte, quando clareou e não se vê mais a fumaça, ou isso perdura por mais algum tempo? Cury, isso para somente nas manchetes dos jornais, mas eu tenho certeza que essa poluição continua sim chegando a níveis talvez não evidentes, talvez não medidos, mas com certeza, porque nós vemos que essas mudanças nas doenças, na dinâmica das doenças respiratórias, tem sido cada vez maior. O senhor estava comentando que nós vivemos cada vez mais confinados. Qual é a consequência disso, na sua análise, por favor? Nós respiramos 24 horas por dia. Onde quer que a gente esteja, precisamos da troca do oxigênio com o gás carbônico. Ocorre que, cada vez mais, os grandes centros especialmente, têm os prédios fechados. As casas são fechadas. Ficamos no carro com os vidros fechados. As escolas têm ar-condicionado. Os ônibus coletivos têm ar-condicionado. Creches de bebês, de crianças pequenas, têm ar-condicionado. Qual a consequência do ar-condicionado? O ar-condicionado tem por objetivo amenizar o calor. Porém, além de diminuir a temperatura do ar, o ar-condicionado também diminui a umidade, ressecando o ar, fazendo com que as vias respiratórias possam sofrer mais. Outra questão, acrescentando, é que a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado são focados nos filtros, mas como ficam as tubulações? Ou seja, entre a condensadora e efetivamente a evaporadora ou os pontos de difusão do ar, como fica esse trajeto? Isso é um grande problema a ser resolvido. Existe uma doença
cujo nome o senhor vai revelar, é de Isso. bactérias, germes, etc., que ficam nesses sistemas da tubulação, dos ar-condicionados e dos prédios? Sim, conhecemos como a síndrome do prédio doente. A síndrome do prédio doente é uma doença respiratória causada por uma bactéria que pode levar a complicações respiratórias graves, inclusive levar à morte, em função da permanência dessa bactéria nas tubulações de ar-condicionado. E o que fazer? Nós devemos, em primeiro lugar, lembrar que a via respiratória, por interagir dia e noite, 24 horas com o ar ambiente, nós devemos proteger a via respiratória. A primeira medida, sempre manter a hidratação do corpo. Somos 70% de água, portanto a hidratação é fundamental. Ou seja, o corpo humano, 70% de água. Água, Respiração, 24 horas por dia. 24 horas por dia. Germes e bactérias em prédios Exatamente. específicos. O que fazer? Além da hidratação via oral, que nós devemos lembrar que os idosos têm um reflexo diminuído de sede. Então a vovó, o vovô que não toma água, às vezes não é culpa dele, não é a memória, é um reflexo diminuído. Cabe a nós sempre oferecer água de modo voluntário. Depois, a via respiratória na sua superfície precisa de uma higienização. Então, a higienização não deve vir somente quando a pessoa está doente, sim para prevenir. Então, eu digo sempre, você não escova o seu dente só quando tem cárie. Você escova todo dia de manhã e de noite, no mínimo, para não ter. Portanto, a via respiratória precisa receber localmente o soro fisiológico. Nós já vamos chegar na fórmula de soro e o que fazer. E as crianças? As crianças precisam de uma atenção muito especial em função do fato de que as vias respiratórias são estreitas. Então, uma hipersecreção, produzir mais catarro no nariz ou no pulmão, nem sempre sai. Essa retenção de secreção pode infeccionar com maior frequência. Muito se fala hoje em dia que a gripe, que a pneumonia, enfim, a garganta inflamada, etc. Isto é reflexo de alguma coisa do dia a dia que nós estamos vivendo ou isto é inerente ao ser humano? Isso tem aumentado brutalmente na sua incidência, as infecções respiratórias. Com frequência nós vemos manchetes que falam que os prontos-socorros infantis fecharam as portas porque não tem mais como atender o aporte de crianças com infecção. Certamente, sim, as infecções respiratórias têm se tornado em maior número e em maior gravidade também. Prolongado, antigamente uma gripe que costumava e deveria ser no seu ciclo viral 3 a 5 dias, hoje a gente sabe que as consequências podem perdurar até durante meses. Nesses prédios que são fechados, que têm sistemas de ar, etc., e você tem a doença do prédio... A síndrome do prédio doente, exatamente. Que é um prédio doente. Existe alguma coisa que pode ser feita para que se evite esse problema do prédio doente? Usar soro fisiológico o tempo todo. Sprays de soro fisiológico, borrifadores. Existe o spray de jato contínuo. Hoje existe o inalador portátil, um inalador pequenininho que é possível se usar durante o trabalho. É necessário que se tenha consciência de que as bactérias paradas na via respiratória podem entrar no corpo. Todos os dias de manhã, todos os dias à noite, borrifar, lavar, sem medida, bastante, as vias respiratórias, especialmente o nariz, com soro fisiológico, independente da idade. Adultos, crianças, recém-nascidos, gestantes, em qualquer situação, idosos, em qualquer situação, o uso do soro fisiológico no nariz de modo preventivo de manhã e de noite deve ser feito.
Bem, existe vários problemas que os tempos modernos trazem consigo. Acabamos de ter e estamos assistindo discussões sobre mudanças climáticas, aumento da temperatura, o que as pessoas devem fazer, como se proteger ou não, qual o procedimento, o que as pessoas que passam mal com a elevação da temperatura devem fazer para se proteger. Muitas vezes, essa proteção precisa do ar-condicionado. Claro. Não há outra maneira, mas uma vez que é necessário o uso do ar-condicionado, a hidratação via oral, a limpeza das vias respiratórias é cientificamente comprovado ser medida de prevenção das doenças respiratórias. A quem não tem o acesso ao ar-condicionado, o ventilador deve ser usado a uma distância mínima de 2 metros do rosto e do corpo da pessoa. 2 metros. 2 metros é essa distância, ou direcionado de modo indireto. Agora, muitas pessoas que estão participando conosco nesse exato momento estão se perguntando, bom, eu não tenho recursos financeiros para estar tendo remédio todo dia em casa para fazer a lavagem do nariz da minha família, que é extremamente grande. Sim. O que elas devem fazer? Como é que elas podem se beneficiar e evitar essas doenças? O soro fisiológico pode sim ser preparado em casa com uma fórmula muito simples. Qual é a fórmula? 2 componentes, água e sal. Vou repetir, 2 componentes, água e sal. Logo de cara eu chamo a atenção, o soro fisiológico não é igual ao soro de reidratação oral que vai açúcar. Não pode pôr açúcar. A fórmula exata é, para cada litro de água fervida ou filtrada, acrescente 1 colher de sopa rasa de sal. Corresponde a 9 a 10 gramas de sal. Ou seja, 1 litro de água, 1 colher de sopa rasa de sal. Não é necessário a esterilização dessa solução quando nós usamos no nariz, porque o nariz é naturalmente contaminado e isso não interfere na eficácia. O uso do soro fisiológico preparado em casa tem as mesmas características, especialmente quando falamos em níveis populacionais. Bem, então ele prepara o soro em casa, água e sal. Isso. Né? Uma colher rasa. Isso. Agora, quanto que ele põe no nariz? Olha, quanto mais puder, é melhor. Pode colocar com uma seringa 10, 20 ml, pode aspirar na mão, pode usar um frasco e jogar no nariz, isso é livre. Ninguém morre afogado com o soro fisiológico, mesmo o bebê. Bebê, as trocas de fralda, uma boa recomendação aos bebês, a toda troca de fralda, bebê pequeno 6, 8 vezes por dia, pegue um conta-gotas e jogue o soro fisiológico, um conta-gotas cheio em cada narina. Isso não vai afogar o bebê, ao contrário, vai limpar aquela secreção que muitas vezes não consegue tirar. E isto é uma forma preventiva de se evitar pneumonia, de se evitar gripe, de se evitar uma série de doenças. Correto. Isso é uma medida preventiva e, naturalmente, em caso de um começo ou de uma crise respiratória, pode-se aumentar isso para várias vezes ao dia, desde meia hora, em uma hora. Mas, preventivamente, é necessário que a nossa população se conscientize da necessidade de limpeza diária. 2 vezes ao dia. No de mínimo, manhã e à 2 noite. vezes ao dia, com certeza. E no calor, qual é a prevenção? Além do ar-condicionado, seria... No calor, quando nós temos uma situação de ar seco, nós devemos sim umidificar o ambiente. Os umidificadores que nós deixamos a noite inteira ligada, quando estamos em épocas de clima seco, devem ser usadas. Como você disse, Curi, se não tiver como comprar, não tem problema. A orientação é: coloque bacias de água no quarto, ou melhor ainda, para que aumente o poder da evaporação, toalhas de banho úmidas estendidas, porque a toalha, o tecido faz com que a água evapore mais rápido para o ar.
Então, toalhas. Doutora Zan, nós agradecemos muito a sua participação, ao seu brilhantismo, a esse serviço de prestação de utilidade pública na sociedade, visando sempre o bem-estar, a melhoria das pessoas, bom ambiente de trabalho e o desenvolvimento do país. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!